Então agora sim, sem mais delongas, vamos para o nosso resumo mensal de fevereiro. Nós temos aqui então o nosso post, deixa eu colocar aqui pra gente poder ver. Aqui estamos nós no nosso post. Fevereiro foi um mês incrível, várias novidades, a grande maioria delas muito voltada a script. Então, como vocês já sabem, eu não sou um scripter muito bom, né? Minha especialidade ela é mais voltada para modelagem 3D, para o 3D no geral, né? Então, eu não vou conseguir abordar muito a fundo as novidades, mas de qualquer forma eu vou passar aqui o que eu consegui entender dessas novidades para todo mundo, certo? Então aqui, começando, a gente tem o lançamento do Code Assist, tá? Isso daqui é algo bem interessante na realidade para mim também. O que é esse Code Assist? Ele é a nossa inteligência artificial que vai te ajudar a programar, certo? Então, é como se fosse um autocomplete mais para código, para scripting, ok? E como que isso daqui funciona? Bom, o nosso assistente, ele é um modelo que é treinado internamente. Então, os nossos próprios programadores, os próprios desenvolvedores, eles vão compartilhar o código a partir, então, do nosso programa que se chama Sharing Program, certo? Se você quer saber mais, você pode vir aqui, clicar aqui. Aqui ele explica um pouco mais sobre como funciona o programa. Mas a nossa inteligência artificial, então, é treinada, o nosso modelo é treinado a partir desses códigos que são enviados para a gente. Então, a gente pega código de pessoas que querem compartilhar seu código. Isso é algo muito importante, certo? Além disso, ele vai funcionar apenas no Team Create. Então, essa ferramenta ela só funciona no Team Create, certo? O nosso Code Assist. E, além disso, ela foi feita de forma com que ela não seja muito disruptiva ao seu workflow, certo? Então, ela só vai te sugerir códigos quando ela tem uma precisão muito certa de o que ela está sugerindo. Então ele vai pegar tanto a database do nosso treino quanto as coisas que já estão no seu script e a partir disso ela vai te sugerir alguma coisa baseada no que ela prevê que você está tentando fazer, ok? Então isso é algo bem interessante. E se mesmo assim você acha que o seu workflow está sendo prejudicado, você consegue desativar essa ferramenta se você quiser. É só você ir nas configurações do estúdio e você vir aqui e você consegue, né, remover o Code Assist. Ele fica aqui nessa partezinha aqui no Script Editor, certo? Além disso, a gente também tem alguns planos para o futuro, para a nossa inteligência artificial. Primeiramente, claro, a gente quer continuar expandindo o nosso modelo, a gente vai continuar treinando, a gente vai continuar coletando mais data e a partir disso a gente vai fazer com que essa inteligência ela saiba cada vez mais do Luau e consiga fazer essas sugestões com cada vez mais precisão, ok? É importante salientar também que apesar de ser uma ferramenta que ajuda muito quem não sabe programar, você dificilmente vai conseguir fazer um jogo completo utilizando só a ferramenta de inteligência artificial por enquanto. É recomendado que você tenha alguma experiência, que você tenha algum conhecimento de scripting, porque você vai ter que revisar e talvez fazer algumas correções no código que foi sugerido, tá bom? Além disso, além desse treinamento futuro, a gente também está planejando integrar ela com o nosso assistente do estúdio, que são duas ferramentas de inteligência artificiais diferentes por enquanto. A ferramenta do estúdio é aquele botzinho lá que você pode fazer algumas perguntas e ele vai te responder normalmente usando de referência, usando de base a nossa documentação. Então você vai lá fazer uma pergunta, por exemplo, como que funciona tal API. Ele vai te escrever um textinho explicando, e embaixo desse textinho ele vai estar mostrando também a documentação que ele utilizou para poder chegar a esse resultado, certo? Então é isso aí, a gente tem essa ferramenta muito interessante. Além disso, a gente também está lançando aqui agora as notificações de experiência, ok? E como que isso daqui funciona, então? Ela basicamente vai permitir que você mande notificações para seus usuários, certo? Isso daqui ele vai funcionar como? Primeiramente, o usuário ele vai ter que ter uma conta 13+, certo? Então, todos os nossos usuários, todos os jogadores de Roblox que não possuem uma conta 13+, não vão receber essas notificações. É somente para usuários 13+, ok? E como que isso daqui vai funcionar? Bom, basicamente você vai entrar no seu dashboard e lá você vai criar essa notificação, como se fosse um dev product, certo? Você vai criar lá a mensagenzinha, o título, tudo isso.
E com isso, você vai colocar junto dessa notificação um trigger. Um trigger seria basicamente um gatilho que é linkado à sua experiência. E quando alguma coisa ativa esse trigger, aí sim essa notificação é enviada. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma experiência em que você tenha, por exemplo, um pet que sai de um ovo. Quando esse pet sai desse ovo, você pode ativar um trigger e esse trigger vai notificar o jogador que o pet dele nasceu, ok? Então você consegue pensar em várias estratégias, às vezes, para poder avisar quando uma base está sendo atacada, então quando está tendo evento. São coisas bem interessantes para você poder manter o seu público engajado, ok? Além disso, é importante também salientar que essas notificações elas têm uma limitação, certo? Então você não vai poder ficar spamando o seu usuário com essas notificações. Você só consegue mandar uma notificação para o usuário a cada 3 dias. O que isso significa? Digamos que a base do Parmegiana foi atacada hoje. Você vai mandar uma notificação hoje para ele e só daqui a 3 dias outra notificação vai aparecer para ele. Então, digamos que a base dele foi atacada hoje e amanhã um pet dele saiu do ovo. Essa notificação do pet não vai chegar nele, porque ela está nesse intervalo de 3 dias, ok? Então você vai mandar uma notificação e só 3 dias depois uma outra notificação vai poder chegar até esse usuário. Então, isso é algo que você precisa ter em mente. Então, quando você for fazer, por exemplo, algum evento, ou então alguma coisa importante, pode ser interessante que você deixe de notificar seus usuários 3 dias antes desse evento, para que quando você finalmente lance essa atualização, esse evento novo, todos os seus jogadores, toda a sua player base receba essa notificação e entre no seu jogo, ok? Então, isso é algo que você tem que manter em mente. Junto disso tudo, a gente também vai ter algumas páginas novas, certo? Então a gente vai ter a página de analítica, que é onde você vai poder ver o quanto que essas notificações estão performando, você vai poder ver algumas estatísticas em relação a isso. E junto disso, a gente também vai ter essas notificações todas, elas vão para uma mesma página para o seu usuário. Elas vão para a página de notificação, certo? A notification stream em inglês. E todas as notificações dos usuários vão estar lá, certo? Então, a notificação do jogo do café, a notificação do jogo do Bomber, a notificação do jogo do Parmegiana, todas elas vão para o mesmo lugar para o usuário final, ok? Então, isso é algo também interessante de ver. Certo? Então, essa daqui são as nossas notificações, os nossos... Eu não sei falar, gente. Você sabe que eu tenho um problema difícil com dicção. Então, essa daqui é a nossa nova notificação, certo? Algo bem interessante, algo que vai ajudar a gente a conseguir melhorar, né, o descobrimento e entregar novas atualizações para os nossos usuários. E por fim, algo que realmente acho que é o mais complexo aqui, algo que eu entendi realmente só a ideia, mas eu não entendi como que implementa direito, que é a nossa Cloud API para a nossa engine, certo? Então o que é isso daqui, o que esse beta aqui ele está trazendo para a gente? Primeiramente, é a possibilidade de controlar e de mudar algumas coisas do estúdio por fora do estúdio, certo? Então aqui é interessante primeiro a gente falar que somente algumas instâncias podem ser modificadas por enquanto. São as instâncias de script, certo? Então aqui a gente só consegue mudar por enquanto os scripts, os local scripts e os módulos scripts, ok? Então, por enquanto a gente só vai continuar modificando, a gente só vai poder modificar isso. E como que isso daqui funciona? Digamos que você tenha, por exemplo, uma loja ou então vários itens e que elas utilizem, por exemplo, uma table dentro do seu jogo, da sua experiência, e você tenha que manualmente mudar preço, mudar valor de dano, mudar essas coisas numéricas. Você vai ter que entrar na sua table, no seu módulo script, alguma coisa assim, e modificar esses números por lá. Muitas vezes isso acaba ficando confuso, acaba sendo meio difícil de controlar se você tiver uma quantidade muito grande de itens. Então aqui a gente tem um vídeo de exemplo que os engenheiros fizeram, que é de uma lojinha. Então eu vou dar play aqui pra gente, certo? Aqui ele tem então essas duas poções, né? E aqui o script e aqui um Excel, certo? Isso daqui pode ser um Excel, um Google Sheet, qualquer coisa que tenha essa possibilidade. Então aqui a gente vai ver que a gente tem o nome, o custo e o IMG, né, que vai ser o ID da imagem, né, a imagenzinha que fica. E aqui você vai ver que ele vai escrever outras poções, vai colocar preço, vai colocar vários IDs de imagem e ele vai então sincronizar com o Roblox e isso daqui vai automaticamente para o script, certo? E a partir disso ele vai conseguir atualizar a loja a partir do Excel. Isso é bem interessante porque você pode ver que você consegue
ter o controle muito mais fácil do preço das coisas e de tudo mais, né? Então é bem interessante por causa disso. É muito mais fácil da gente manter uma loja atualizada, manter uma série de itens atualizados, valores de dano, defesa, coisas assim. Vai ser muito interessante. Além disso, a gente também está lançando o formato de serialização. O que isso significa? Não sei muito bem, mas é uma forma de você suportar uma série de tipos de instância na nossa API. Então, é basicamente isso aqui. Eu não sei exatamente para que isso daqui vai funcionar, mas aparentemente é uma forma de você conseguir identificar instâncias dentro da sua experiência, fora da experiência, certo? Então, é algo aí que, para quem entende, pode ser muito interessante. Eu, pessoalmente, não entendi muito bem como que eu poderia utilizar isso, mas vou no futuro tentar entender melhor, ok? E é claro, para todas essas novas funcionalidades, é sempre importante lembrar que a gente está sempre aberto a feedback. Então, se você teve algum problema, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de como que essas novas ferramentas podem ser melhoradas, você pode ir lá no post original e comentar e dar seu feedback, que os nossos engenheiros, a nossa equipe, ela vai estar sempre vendo e tentando melhorar todas essas coisas, certo? Então, voltando aqui para o nosso resumo mensal, essas daqui foram as novidades de engine que a gente separou para vocês. E passando aqui então agora para as nossas atualizações da comunidade. Como eu falei no último episódio para vocês, a gente teve recentemente o nosso desafio de desenvolvimento Roblox 2024 e a gente finalmente temos os vencedores. Então aqui a gente tem os nossos vencedores. Vamos começar então pela experiência mais imersiva, que é essa Lucidity aqui. É uma experiência bem interessante, certo? Ela, digamos que você entre em mundos separados, assim, em mundos paralelos. Eu recomendo muito que vocês joguem, é uma experiência muito divertida, tem um visual muito interessante, um esquema visual bem legal. Recomendo que vocês joguem. Eu vou acabar pulando aqui o Wizard's Tale, porque ela tem um quê especial. A gente vai aqui então para o Prêmio de Cidadania Global, que é esse daqui, que é um jogo bem interessante. Ele, ao invés de utilizar diálogo em texto, ele utiliza emojis. Então, todas as coisas que você precisa fazer, todas as tarefas que você precisa fazer na experiência, elas são passadas para você por meio de emoji. Então, ela não vai depender de uma linguagem, né? Ela não vai depender que o usuário saiba, por exemplo, falar inglês, falar português, falar espanhol, chinês, nada disso. Ela vai só interpretar emojis, ok? Então, é como se fosse global no sentido de que ela não depende de uma linguagem. Então, é bem interessante. Eu achei bem interessante a ideia para poder quebrar essa barreira de linguagem, né? Por fim, escolha do público, a gente tem o Untitled Farming Game, que é um jogo assim que eu talvez tenha gasto muito mais tempo do que eu deveria ter gasto jogando esse jogo. Mas ele é um jogo muito divertido. Ele é como se fosse um Farming Simulator, né? Só que com um quê bem interessante. Você pode ver que o visual dele tem essa vibe meio antiga, né? Meio de Roblox antigo, com essas árvores assim, essas texturas de chão com stud. É tudo realmente bem Roblox meio 2008, 2009, né? Pra quem tá aqui desde essa época vai reconhecer esse visual. Perdão. E é um jogo, assim, com muitas reviravoltas, né? Muito engraçado. A premissa do jogo é bem simples, na realidade. Você vai ter um espaço de terra onde você vai plantar, vai colher e vai, enfim, revender, né, esses lucros para você poder pagar uma dívida, digamos assim. Mas no meio do caminho vai ter alienígena que vai roubar seus animais, vai ter coisas voando para todo lado, vai ter caixa de semente voando pelo mapa inteiro. É uma loucura, tá? Quando eu comecei eu não tava esperando isso, mas é um jogo bem divertido, é um jogo bem legal, eu recomendo muito, eu gostei bastante. E por fim, não é esse daqui, a Wizard's Tale, certo? Que é o melhor uso de tecnologia. Por que isso daqui é interessante? Porque ele foi feito por uma galera brasileira, certo? Então aqui quem conhece o PVM do Big Blocks, certo? Ele e a equipe dele foram os vencedores da uso de tecnologia. Eles criaram aqui o Wizard's Tale, né, um conto de mago, que é um jogo muito interessante. O visual aqui, vocês podem ver, ele é bem estilizadão, né? Então tem toda essa vibe aqui que se complementa muito bem em Game Jam. Eu acho que é bem legal fazer jogo nesse estilo, porque ele dá um visual legal, ele conversa bastante com a proposta da Roblox e ao mesmo tempo ele é relativamente rápido de fazer. Então, parabéns aí para a PVM e a equipe. Temos um jogo brasileiro ganhando uma Game Jam global. É sempre bom ver brasileiros aí sendo representados mundialmente nos nossos desafios, certo?
Então aqui, passando então agora para as outras novidades, a gente tem o Community Café, o Café da Comunidade, que é o que a gente está tendo agora, então não vou falar muito, agradeço muito a todos que estão aqui. Então eu vou passar por isso daqui e vou para o nosso outro desafio que foi lançado recentemente do vulgo hoje, dia 1º de março, que é o nosso desafio do Aprenda e Explore, ok? Então, aqui a gente tem o nosso desafio. Para quem está no fórum, para quem é frequente no fórum, vocês devem ter visto o primeiro desafio Aprender Explore, que foi baseado em blocos. Você tocava num bloco e eles tinham que fazer alguma coisa diferente. Então, às vezes mudar de tamanho, às vezes matar o jogador, ficar invisível, mudar de cor. Então, era basicamente uma prática para você manipular as propriedades do bloco quando você tocasse nele. Aqui a gente está abordando uma outra parte da programação, mas que conversa bastante com esse primeiro tutorial. Então aqui a gente usou o tutorial do JPOI sobre Proximity Prompt, que é esse tutorial aqui. Aqui é um tutorial bem completo aqui, vocês podem ver. O objetivo desse desafio é você pegar uma experiência que a gente está oferecendo para vocês, que é essa experiência aqui, certo? O desafio Aprender e Explorar 2. Você vai abrir ela, vai publicar ela separada aí no estúdio, e você vai abrir esse script aqui, o Challenge Code, que está no Server Script, e com ele você vai ter que fazer duas coisas. Você vai ter que utilizar os Proximity Prompts que já estão na experiência para poder ligar e desligar uma lâmpada que está aí na experiência, e abrir e fechar uma porta que também já está na experiência. Eu fiz o modelo de abrir e fechar a porta pensando em utilizar o Pivot To. Então, aqui a gente vai estar utilizando o Pivot To. Eu tenho lá dois targets, o target aberto e o target fechado, que você vai basicamente copiar o C-frame da porta principal ou para a posição de aberta ou para a posição de fechada. Foi assim que eu pensei em fazer esse desafio. Você pode fazer da forma que você quiser. Você pode usar Twin Service, você pode às vezes tem um modelo da porta aberta e você só trocar a visibilidade de colisão de um para o outro. Vocês fiquem aí à vontade para fazer da forma que você quiser. O importante é que isso tudo seja ativado por um Proximity Prompt, ok? E quando você tiver isso tudo, você pode vir aqui no formulário de envio e escolher o Proximity Prompt, certo? Porque parte importante desse tutorial é que você... Deixa eu colocar aqui qualquer dia. 01032000. Vamos fazer assim. Você vai colocar aqui Aprender e Explore Proximity Prompt, certo? Porque a ideia do nosso desafio Aprender e Explore é que você consiga fazer todos eles em qualquer momento. Então, não significa que o antigo vai estar fora só porque tem um novo. Não, você vai poder fazer os dois se você não fez nenhum dos dois, e quando a gente eventualmente lançar mais um, lançar o terceiro, você vai poder fazer os dois anteriores e poder, enfim, ir aprendendo aí com os nossos desafios de Aprender e Explore, certo? E é claro que para tudo isso, a gente vai estar entregando a nossa série de prêmios virtuais da DevHell, certo? Então, se você completou aí o desafio, você vai ganhar um da série de participação. Então, se você não tem nenhum, você vai ganhar aqui a medalha. Se você já tem a medalha, você vai ganhar o chaveiro e assim por diante, certo? É uma progressão e você vai ganhando o próximo conforme você vai participando dos nossos desafios. É importante dizer que para esse desafio a gente só vai estar entregando os prêmios de participação e não os de vencedores, tá? Então, fiquem espertos com isso, a gente só vai estar entregando essa primeira fileira aqui, ok? Então é isso daí, o nosso desafio Aprender e Explore, certo? Vamos voltar aqui então para o nosso Zoom mensal e ir para as criações da comunidade, que é sempre algo muito interessante da gente estar vendo. Eu acho legal que dessa vez a gente tem essas duas primeiras aqui que conversam um pouco, porque elas são referentes ao governo, né, ao governo brasileiro. Então aqui o primeiro, o Palácio de São Cristóvão, ele era basicamente o lugar onde a família imperial brasileira viveu por um tempo. E aqui você pode ver que ele fez tudo bem realista, bem interessante. E tá bem bonito, finalmente finalizado. A gente acompanhou a criação dessa experiência aqui, né, desse showcase por um tempo. Vocês podem ver que tá bem interessante, tá bem legal. E é legal essa dicotomia porque a nossa segunda criação da comunidade é o Palácio do Planalto, que é a sede do governo atual. Então aqui a gente tem a sede do governo, né, na época imperial, na época da família imperial, da monarquia, e aqui a gente tem agora a democracia, né, onde
o nosso estado basicamente funciona, certo? Então é bem interessante aqui. A gente pode ver, né, o palácio aqui, essa arquitetura aqui icônica, né? Tem até um interior aqui com as várias salas, os vários lugares onde acontecem esses encontros do governo. Então é bem interessante essa dicotomia, bem legal que a gente teve aqui, esses dois momentos do Brasil, né? Esses dois momentos do Estado brasileiro representados aqui. E por último, a gente tem o Block Tragedy, que é um jogo interessante, muito interessante, bem caótico. A gente jogou aqui na Dev Hell por um tempo, a gente jogou um pouquinho. E é muito legal, ele é bem caótico, tem coisa caindo em todo momento, tem várias coisas acontecendo, tem um PVPzinho rolando. É bem interessante para você jogar com seus amigos, é bem caótico, tá em cal, assim, você dá bastante risada, é muito legal, é bem interessante, certo? Então eu recomendo aqui para vocês. Eles também vão estar depois no nosso showcase do Twitter, que vai ser a coisa que a gente vai entrar aqui agora, certo? Então deixa eu trocar aqui a nossa telinha, deixa eu voltar aqui para a tela principal. Abrir aqui a nossa página do Twitter, certo? E vim aqui pro Community Café Twitter. Pronto, então estamos aqui agora vendo o Twitter. Tá meio errado aqui isso daqui. Deixa eu ver se vai estar errado em todos. Sim, tá tudo meio errado. Não sei porquê. Infelizmente vai ficar assim. Por hoje eu vou arrumar para a próxima transmissão. Eu não tinha percebido isso. Na verdade, eu acho que eu consigo arrumar aqui assim. Agora, aqui talvez eu venho aqui, transforme e center to screen. É isso? Eu tenho que vir para cá aqui também agora. E pronto, agora eu venho aqui e dou transforme e center to screen. Pronto, agora sim, temos a nossa parte do Twitter, certo? Fazendo coisas aqui ao vivo, muito complicado. Então a gente vai começar aqui com o Neko Out, certo? Ele postou 2 modelos que ele fez. Esse primeiro, algo mais estilizado, antigo, esse foguetinho aqui, que me lembra muito brinquedos da década de 50, década de 60. Para quem aí conhece Fallout, lembra um pouco a Nuka-Cola também. Então bem interessante, bem legal. Gostei bastante. Parece que é para uma experiência também, as aventuras de John e Mark. Então vamos ficar vendo aí como que isso daí vai sair no futuro, certo? E também no Neko Outs, a gente tem aqui esse modelo de animação desse NPC para algum jogo de RPG, eu imagino. Também algo estilizado, mas um pouco mais voltado para o realismo, talvez. Não tão estilizado quanto o Foguete, mas também está bem interessante. Não sei se ele foi responsável também pelas casas de fundo, pelo cenário, mas dá para ver que tudo combina muito bem, esse estilo, né? Essas texturas sólidas, esses detalhes assim mais grandes, fica tudo bem bonito, bem estilizado, certo? Tudo bem interessante. E aqui a gente tem um trailer do Leifin, certo? Que é o nosso jogo que a gente mostrou, o Block Tragedy, que estava lá também no nosso resumo mensal. Então aqui eu vou deixar rolando o trailer para vocês. Vocês vão ver, né, que é tudo bem caótico, tem laser para todo lado, tem coisa caindo, tem bloco caindo, neon para tudo que é lado, tem meteoro, explosão. Como eu falei, é tudo bem caótico, bem interessante. Eu recomendo que vocês joguem com seus amigos. Dar um apoio aí para a nossa comunidade brasileira, certo? Também temos aqui um post do Bomber, o Bomber que está aparentemente fazendo um FPS, e ele tem aqui então algo que é interessante de mostrar para vocês, que é um concept art, né, de um dos bonecos, e aqui ele em 3D. Então você vê que, eu não sei se foi ele que fez o desenho, não sei se ele contratou alguém, mas a gente tem a versão desenhada, né, do boneco, do personagem, e ele usou isso daqui de referência para poder fazer o modelo 3D. Isso é interessante porque você consegue, às vezes, modificar algumas coisas do 2D para poder deixar o personagem do jeito que você quer. Então, a partir disso, você usar ele de referência para o 3D. Porque às vezes você criar algo 3D sem nenhuma referência, criar algo do zero, pode às vezes ser meio complicado de você fazer alterações, de você chegar na visão final que você queria, certo? Então você ter aqui um 3D, um 2D, acaba sendo um pouco mais fácil, certo? Para você poder chegar no resultado final. Então, parabéns aí, muito interessante a gente tá vendo esse processo. A gente tem aqui também do Doguin, esse tipo de construção que eu particularmente acho muito bonita, essa parada mais
blocuda, assim, que parece não ter muita coisa de Blender, parece realmente muita coisa do estúdio. É algo que me lembra muito os War Clutch antigamente, para quem aí participava de The Roblox Army, da Ouija, de coisas assim. É bem essa vibe, as places de antigamente, né, desses War Clans. E aqui ele parece que fez algo inspirado no Deep Woken. Eu pessoalmente nunca joguei, mas eu sei que esse daqui é o símbolo do Deep Woken. E isso daqui para mim tá fantástico, esse feixe de luz, né? Eu imagino que aqui em cima deva ter um bloco, então alguma mesh com esse símbolo e tá pegando a sombra e sendo jogada aqui e deixando esse visual muito bonito, né? Então a gente tem essa ambientação realmente muito bonita, esse clima, né, meio de noite, meio de névoa, parece que é um pântano, não sei exatamente o que é isso daqui, me parece um pântano, então uma floresta sombria, amaldiçoada, é muito interessante, certo? E também do Doguinho, a gente tem aqui alguns quartos que ele fez, que eu olho pra eles e eu fico assim, completamente triste, eu queria que meu quarto fosse assim, o que talvez seria um problema, porque eu não queria sair do meu quarto, então eu não iria mais trabalhar, eu iria ficar o dia inteiro no meu quarto dormindo, apreciando a beleza que é, porque meu quarto atualmente é uma parede branca com guarda-roupa e a cama, então lá eu uso basicamente pra dormir. Se tivesse tudo aqui ia ser uma loucura, eu realmente não ia sair do quarto, eu ia viver no meu quarto, ia ser talvez um pouco complicado de ter uma vida, né, ok, se eu viver isso aqui. Então parabéns aí, Doguinho, por me causar inveja na vida real, querer ter um quarto assim, muito parabéns, viu? Está de parabéns. Agora eu vou chorar de noite quando eu for dormir. Então, vamos mudar de assunto. Vamos aqui pro Green Black, certo? Que um criador de DC aí, ele tá lançando aí essa nova série de capacete samurai, digamos assim, né? Aquelas roupas, aqueles chapéus japoneses, né? De palha. Aqui em várias cores, também com chifrinho de demônio, muito interessante. Recomendo que vocês deem uma olhada, comprem lá. Tá tudo bem bonito, bem legal, certo? E aqui também nós temos do Zik algumas espadas, certo? Aqui a gente tem duas espadas diferentes. Tudo bem bonito, bem interessante, bem realista, assim, né? A gente consegue ver vários detalhes, né? Tem as cordinhas aqui, as coisas penduradas. Tá tudo bem interessante, bem legal, bem bonito. E também na mesma vibe, ele também tem aqui uma faca, né? Uma wakizashi, eu acho que é o nome desse tipo de faca japonesa. E também tudo bem bonito, né? Tudo com bastante detalhe, aqui as cordinhas penduradas, né? Aqui no cabo onde segura tem esse pano, né, enrolado, esse efeito aqui no metal também, na lâmina, bem interessante, bem brilhoso. Tudo bem legal, tudo bem bonito, certo? Voltar aqui para a câmera principal, vamos voltar também para o nosso post no fórum. Cadê o nosso post no fórum? Tá aqui o nosso... Não é esse daqui o nosso post no fórum. Cadê o nosso post do fórum? Tá aqui o nosso post do fórum. Então aqui a gente então finaliza o nosso mensal de fevereiro. Lembrando que se você quer aparecer aqui no nosso highlight do X, no nosso antigo Twitter, é só você utilizar a hashtag desenvolvedor Roblox, certo? Quando você for postar a sua criação, que a gente vai estar sempre olhando e sempre reunindo as criações para poder compartilhar com vocês no final do mês, certo? Além disso, se você também quiser compartilhar suas criações no Dev Fórum, é sempre legal você participar da nossa categoria em português, que lá a gente sempre vai estar trazendo novidades, trazendo desafios que estão acontecendo na Roblox e você vai poder se manter informado de tudo lá, ok? Então, participe do fórum da categoria em português. O link vai estar aqui na descrição também vai estar aí no chat, a DevRel vai estar mandando. Participem, que é bem interessante para fortalecer a nossa comunidade como um todo, certo? Então é isso para o nosso resumo mensal aqui de fevereiro. Março vai ter mais, eu espero que várias novidades estejam chegando aí e que eu possa compartilhar coisas bem interessantes com vocês, certo? Então, é isso aí. Vamos então agora para o nosso workshop.